Olá, boa noite. Nós vamos começar o Jornal da Record de hoje com a notícia que deixou o país sem entender como a intolerância pode chegar a limites tão extremos. Na noite passada, um homem incomodado com o barulho decidiu descarregar a arma nos vizinhos. Minutos depois, se matou. O crime aconteceu num condomínio de alto padrão em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. O crime bárbaro no prédio de luxo deixou moradores em choque. Uma filha pequena, eu tenho minha netinha e elas brincavam no parque, então a gente se conhecia. Depois de se incomodar com um barulho insistente no andar de cima, o empresário Vicente D'Alessio, de 62 anos, matou a tiros Fábio de Rezende, de 40 anos, e a dentista Miriam Cecília, que completaria hoje 38 anos. O casal estava em casa, no 12º andar do prédio, junto da filha de 1 ano e meio. Segundo vizinhos que não quiseram se identificar, os desentendimentos entre os moradores eram constantes, com reclamações mútuas. Na maioria das vezes, o motivo das brigas era o barulho que vinha dos 2 apartamentos. Mas na noite de ontem, o empresário se irritou ainda mais. E antes dos disparos, descontrolado, teria até mesmo gritado com os vizinhos de cima da sacada do edifício. O empresário deixou o apartamento com um revólver carregado. Entrou pela porta da frente do apartamento dos vizinhos. O dono da casa ainda tentou se proteger, fechando a porta do corredor, mas foi atingido por 2 dos 3 disparos. Miriam também foi atingida por um dos tiros. Os 2 morreram na hora. Essas fotos exclusivas mostram Fábio caído ao lado da porta e a esposa, que foi atingida no momento que saía do quarto do bebê. Esse policial militar, um dos primeiros a chegar ao local, se comoveu com a cena que encontrou dentro do apartamento da família. A criança estava debruçada em cima da mãe e, na sequência, foi retirada desse local, colocada juntamente com alguns vizinhos de outro apartamento. E foi uma cena chocante, foi uma tragédia que aconteceu. Depois dos disparos, o atirador voltou para casa, recarregou a arma e se matou dentro do elevador, como mostra essa imagem. A irmã do empresário diz que ele tinha uma doença grave no corpo. Não chegava a tomar remédio que mexesse com a personalidade. Simplesmente essa doença degenerativa afetou neurônios. Então ele estava assim, em tratamento de fisioterapia. Segundo a polícia, a esposa do empresário tentou conter a fúria do marido, que estava descontrolado. Ela pediu para que ele não fizesse nada, ligou na portaria pedindo ajuda, gritou por ajuda para os vizinhos, mas infelizmente ninguém conseguiu dar o apoio ali no momento. O empresário tinha um registro do revólver calibre 38 que estava vencido e não tinha porte para usar a arma. Um crime que impressionou até mesmo profissionais experientes. É chocante, é chocante. Por mais que a gente trabalhe com esse tipo de crime, com homicídios, até a gente fica bem chocado com o que aconteceu. Em prédios são comuns as brigas entre vizinhos, mas os casos que terminam em agressões, antes raros, estão se tornando frequentes nos condomínios. Em São Paulo, existe até uma espécie de juizado para mediar esses conflitos. Essas imagens flagram uma moradora apanhando das vizinhas dentro do elevador. Ela ficou bastante machucada. O motivo da briga? Uma vaga no estacionamento. Já em casos mais graves, como o do empresário de Alphaville, a reação pode ter tido como estopim tensões e problemas acumulados. Eu preciso trabalhar, eu preciso dar conta da família. Tudo isso vai acumulando um estresse altíssimo na psique humana. As constantes brigas entre vizinhos geralmente são por causa de barulho, vazamentos, vagas de garagem, animais e inadimplência, entre outros problemas. Por causa de problemas assim, o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis, o Secovi São Paulo, criou há 7 anos uma Câmara de Mediação. De lá para cá, já intermediou quase 600 desentendimentos entre vizinhos. Em cerca de 90% dos casos, os moradores acabaram fazendo as pazes, ou pelo menos evitou-se que a convivência entre eles se tornasse insuportável. Uma das mediadoras da Câmara explica que muitas vezes uma simples conversa pode evitar que os vizinhos cheguem às últimas consequências. Só isso, muitas vezes, já baixa
toda uma guarda, todo um muro, toda uma resistência que estava acontecendo e possibilita novas ideias a estarem ali transitando para que eles resolvam entre essas ideias o que é possível. Pelo segundo dia seguido, o comércio amanheceu fechado no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. O toque de recolher do tráfico desafia os policiais da UPP. O policiamento foi reforçado para garantir a segurança dos comerciantes. Mesmo assim, muitas lojas permaneceram fechadas. Só prejuízo. Não vendeu nada, prejuízo, né? A gente fica com um pouco de medo, mas tem que sair. Tem que trabalhar. A situação ainda é tensa 2 dias depois do luto forçado imposto pela morte de Anderson Simplício de Mendonça, o Orelha. O suspeito foi baleado no confronto com a polícia. Moradores disseram que ontem à noite voltaram a ouvir tiros no Complexo do Alemão. Segundo o Instituto Brasileiro de Pesquisa Social, o movimento no comércio em áreas pacificadas aumentou em até 30% dentro e nos acessos às comunidades. Mas essa história de sucesso fica comprometida quando os criminosos voltam a marcar presença na rotina de moradores e lojistas. Esta loja reabriu, mas o movimento ainda é fraco. Atendi só 2 pessoas hoje. E se tivesse normal, teria muito mais. Quantas? Umas 10, 15. Para a Associação Comercial do Rio, o risco de retrocesso social pode ser pior do que o prejuízo financeiro. Aumentou o número de negócios, aumentou o número de casas comerciais e aumentou o número de transações comerciais. A minha expectativa é que a reação negativa do momento é superada pela expectativa da liberdade e da cidadania. A palavra mágica é cidadania. Um novo golpe na praça. Donos de farmácias com débitos na Anvisa caem numa armadilha e pagam a dívida a criminosos. Esses bandidos conseguem dados sigilosos das empresas e se passam por funcionários da Agência de Vigilância Sanitária para praticar a extorsão. A ligação é inesperada. Drogaria, bom dia. Mas a conversa é bastante familiar. Eles têm informação. RG, endereço, até endereço residencial, tem tudo lá. Do outro lado da linha, uma suposta funcionária da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, informa sobre uma cobrança de R$7 mil, que não foi paga pelo dono da farmácia. Já bota um valor lá acima, às vezes, né? Cobra juros, mais multa, né, no caso. Então, dão até um desconto, né? Você paga tal valor, no caso, e aí você já fica em dia com seu débito no órgão. O desconto para a quitação do débito foi generoso. A dívida caiu de R$7 para R$2 mil e o comerciante fez o pagamento. O dinheiro foi para uma conta desconhecida e ele se tornou mais uma vítima de golpe. Durante o atendimento, a falsa agente da Anvisa, além de conferir todos os dados sobre o dono da farmácia, tinha também informações que não são de conhecimento público. O golpe só dava certo porque as vítimas realmente tinham algum tipo de débito relacionado a taxas cobradas pela agência. Há registros de vítimas dos golpistas em vários estados do país. São informações que podem ser usadas para até outras coisas, né? Para criar outros golpes com essas informações. Então, isso nos preocupa muito. Esta outra farmacêutica também caiu no golpe e desembolsou mais de R$3 mil. Ela tem atendimento igualzinho ao telemarketing feito pela Anvisa, que confirma dados, pede para ela guardar, que vai confirmar no sistema. Na hora do desespero, a gente acaba pagando. A Anvisa diz que não faz contatos com empresas para alertar sobre fiscalização, nem oferece qualquer tipo de serviço. Os bombeiros tiveram muito trabalho para controlar o incêndio no depósito de combustível de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os moradores vizinhos ao depósito foram obrigados a abandonar as casas. A reportagem é de Leandro Stoliar. Quase 24 horas depois, ainda era difícil apagar as chamas. Repare que a água abafa o fogo, mas ele volta com força. Foram necessários 60 bombeiros de 6 quartéis para acabar com o incêndio. As ruas em torno do depósito de combustíveis permaneceram interditadas. Eu moro aqui a 10 metros, 20 metros da minha casa e não consigo chegar. Não tem dinheiro para comprar remédio, remédio ficou em casa. O trabalho incansável dos bombeiros é para tentar resfriar os tanques de combustível. O calor pode provocar novas explosões. O mesmo calor que destruiu mais de 10 casas aqui da região. Essa daqui, por causa do incêndio, olha só, a parede
descolou, ficou toda aqui no chão. Mais de 100 casas continuam isoladas. O fogo destruiu também a fiação elétrica e, por causa disso, a maioria está assim, completamente sem luz. Estas imagens de um cinegrafista amador mostram quando uma bola de fogo atingiu as casas em volta. Por outro ângulo, outro morador gravou o momento de uma das explosões. Tô falando, eu falei que ali era perigoso. Pouco depois, os bombeiros pediram ajuda para apagar o fogo, porque não havia hidrantes na rua. Onde tem água, piscina, uma escola, uma cisterna grande. Há 2 meses, a TV Record viu o perigo na região. Tanques de combustível bem perto das moradias e a movimentação de caminhões no entorno do depósito que pegou fogo. Isso era uma tragédia anunciada, todo mundo sabia que isso ia acontecer. Um empregado da Petrogold morreu e 7 pessoas ficaram feridas. Apesar de estar num bairro residencial, a empresa tinha licença para funcionar. Segundo a Prefeitura de Duque de Caxias, o depósito armazenava mais combustível do que o permitido. Nós vamos rever todas as licenças, porque evidentemente ninguém podia imaginar que tinha uma empresa de 3,5 milhões de litros dentro de uma zona de moradia. Só no fim do dia, algumas casas começaram a ser liberadas. Robson agora tenta contar os prejuízos. São bens materiais que a gente sempre deu valor, né? Trabalhou bastante para poder ter, e aconteceu o fato agora é desconcertante. Uma jovem de 20 anos que tinha acabado de sair de uma igreja é atropelada em Rio do Sul, Santa Catarina. Um carro surge pelo acostamento e atinge a garota. Ela bate a cabeça no para-brisa, fica caída no chão e depois é socorrida. O motorista estava bêbado e quase não conseguia andar. Ele foi preso e indiciado por lesão corporal e embriaguez ao volante. A jovem teve várias fraturas pelo corpo. A nossa próxima reportagem mostra que os traficantes que fugiram das áreas pacificadas lá no Rio de Janeiro estão cometendo outros crimes. E as armas, antes usadas nos morros, agora aterrorizam os comerciantes. O assaltante aponta uma submetralhadora, uma arma de guerra de uso exclusivo das Forças Armadas. O bandido leva alguns objetos do casal. Depois vai até o balcão e rende mais clientes. Outros assaltantes pegam o dinheiro do caixa. A ação dura 3 minutos. No mesmo bairro, na zona norte do Rio, este posto de combustíveis foi assaltado 2 semanas antes. Eles cercaram o frentista com 2 motos, pegaram o dinheiro e foram embora. Dados da Secretaria de Segurança mostram que roubos no estado subiram em março deste ano, na comparação com o mesmo mês de 2012. 240 casos são registrados por dia. Para estudiosos em segurança pública, o aumento pode ser explicado, em parte, pela instalação das UPPs. Traficantes que antes dominavam esses territórios dispensaram os criminosos mais jovens, que ocupavam funções menos importantes na quadrilha. Esses criminosos passaram a praticar outros tipos de crime. Esses soldados do tráfico estão por aí, cometendo crimes violentos, de assalto, de furtos, alguns seguidos de estupro, de assassinato. Agora uma história revoltante, difícil de acreditar. Foi presa em Arapongas, no norte do Paraná, uma mulher acusada de ser cúmplice na morte da própria filha. A jovem de 22 anos foi assassinada pelo marido no início do mês. Ele mantinha um relacionamento com a sogra. Célia Forte, de 46 anos, foi presa no começo da tarde e levada ao Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito. Ela é acusada de ser coautora da morte da própria filha no início desse mês. Jéssica Ananias, de 22 anos, foi morta pelo marido, Bruno José da Costa, com 31 facadas. Para a polícia e o Ministério Público, os dois planejaram a morte de Jéssica para que pudessem ficar juntos. O genro e a sogra mantinham um relacionamento amoroso há 4 anos. O promotor que pediu a prisão preventiva de Célia diz que a mãe de Jéssica foi a mentora intelectual do crime. Em determinado momento, segundo as próprias palavras do Bruno José, a Célia diz que a Jéssica era um empecilho para o relacionamento dos dois e que eles deveriam dar um jeito de eliminá-la. No dia do assassinato, o marido de Jéssica simulou um latrocínio, que é roubo seguido de morte. Bruno da Costa e a sogra estão detidos na delegacia de Apucarana. Em depoimento, ele deu detalhes sobre o planejamento e a execução do crime.
Ela nega a acusação. A senhora planejou a morte da sua filha? Não. Mas sabia que ela seria morta? Não. Qual que é a sua participação nesse caso? Nenhuma. Transtornos para os passageiros de ônibus em Porto Alegre. Funcionários de uma empresa municipal impediram a saída dos ônibus das garagens. A polícia teve de intervir. Os trabalhadores protestam contra as demissões. No início da tarde, a situação foi normalizada. As rodovias que dão acesso ao Porto de Santos, no litoral paulista, voltaram a registrar congestionamentos. Tudo por causa dos caminhões que transportam soja. Há 10 dias, longas filas se formaram por causa da safra de açúcar. Um acidente grave entre 2 ônibus e um carro deixou 10 feridos na região central do Rio de Janeiro. Na hora, chovia muito. Testemunhas disseram que o automóvel saiu da pista e se chocou com um dos ônibus, que freou bruscamente. O que vinha atrás não conseguiu parar a tempo. No estado mais populoso do país, caiu o número de homicídios, mas cresceram as mortes durante os assaltos no mês de abril. Hoje foram presos 2 suspeitos de assassinar um balconista durante a virada cultural no fim de semana em São Paulo. Um deles menor de idade. Elias Martins Moraes Neto, de 19 anos, teve o celular roubado e levou um tiro dos assaltantes. A Secretaria de Segurança Pública divulgou hoje os números da violência registrados em abril e houve aumento na quantidade de latrocínios, assaltos em que as vítimas foram assassinadas. Na capital, 14 casos. Em abril do ano passado, foram 9, crescimento de 55%. No estado, o aumento foi de 9%. O crime tem sazonalidades, né? Você combate, às vezes, uma modalidade, outra modalidade se coloca. O que precisa é nós adequarmos o policiamento ostensivo. Também aumentaram os roubos de carros, quase 5% na capital e quase 2% no estado. Já os homicídios dolosos, com intenção de matar, tiveram redução na capital de 7,7% e de 4,22% no estado. Para o secretário de Segurança, a queda nos homicídios é resultado do trabalho da polícia. Essa tendência, de queda se explica pelo trabalho redobrado que as polícias civil e militar têm desenvolvido, seja nas prisões realizadas, seja na apreensão de armas e de drogas. Uma avó de Minas Gerais se revolta ao ser acusada de maus tratos contra a própria neta. A mulher fazia compras num supermercado e, para não perder a criança, amarrou uma alça na cintura dela, né? Só que esse gesto dessa avó foi mal interpretado. O caso foi parar na delegacia e a criança levada pelo Conselho Tutelar da cidade de Divinópolis. Um desabafo desesperado. Eu não tenho nem vontade de viver mais. O motivo do choro foi ter a neta arrancada dos braços dela dentro deste supermercado. Ela pegou de qualquer maneira, assim, ó. Sabe, é a minha neta. E saiu carregando. E ela gritava e olhava pra mim, pedindo assim, vó, socorro, vó. Tudo aconteceu depois que Neuza decidiu amarrar a neta a ela para ir ao supermercado. Mais de 60 pessoas ligaram para a delegacia para denunciar maus tratos. A mulher teve a ideia depois que viu na televisão este tipo de coleira para crianças. Dona Neuza mora aqui nesta casa com a filha e também com a neta. Todos os dias, enquanto a mãe vai trabalhar, ela sai para passear com a menina. Com medo de perdê-la, ela resolveu improvisar e passou a usar este tipo de alça de bolsa para tentar segurar a netinha. Eu pensei, é a maneira que ninguém me rouba a minha neta. Ao ser chamada na delegacia, a mãe da criança ficou assustada. Minha mãe não fez nada de mal. Ela estava andando, passeando com a neta ali para proteger, para ter segurança com a neta. O Conselho Tutelar não encontrou sinais de violência na menina. Agora, a polícia vai analisar as imagens gravadas dentro do supermercado. Para ver qual tipo se existe algum tipo penal ali a se atribuir a responsabilidade. Olha, é louvável que as pessoas exerçam o direito de cidadania e façam a denúncia, mas nesse caso foi um exagero, né? Que fiquem atentas. É importante que a sociedade fique atenta a como as crianças estão sendo cuidadas por todos. Mas parece claro que a avó quis só proteger, garantir que não ia perder a neta. Pode parecer estranho para as pessoas usar essa alça, essa espécie de coleira para a criancinha, mas a avó
claramente parecia que queria proteger a netinha. Um trauma, né? Bom, o Procon multou 6 bancos no Paraná em mais de 4 milhões de reais pela demora no atendimento. A lei para acabar com as longas filas começou a valer em 2001, mas para muitos clientes não conseguiu acabar com o desrespeito. Eliana chegou a esperar muito mais do que os 20 minutos que a lei determina. Pegou os comprovantes do horário e reclamou. Cheguei ao 12h15 e fui atendida às 1h05. No Paraná, há mais de 10 anos existe a lei que prevê que o cliente não pode esperar mais de 20 minutos para o atendimento em dias normais. Em vésperas ou depois de feriados, o tempo máximo passa a ser meia hora. Mas os paranaenses sabem que não é isso que acontece. Demora principalmente na hora do almoço. Dependendo do dia, é bem mais do que isso. Nos últimos 10 meses, aproximadamente 270 reclamações foram feitas para o Procon por demora no atendimento. Há casos em que os clientes tiveram que esperar por mais de 1 hora. Os bancos eles são obrigados a cumprir o prazo previsto, na lei. Então, por mais que hajam outras formas de pagamento, o consumidor que deseja ser atendido pelo caixa dessa instituição tem que ser atendido no prazo previsto na lei. Cada banco foi multado em pouco mais de R$800 mil. Eles têm 10 dias para recorrer. Os 6 bancos disseram em nota que trabalham para cumprir a lei. Diminui a diferença de salário entre homens e mulheres no Brasil. E quem tem faculdade ganha bem mais do que quem não tem. Os dados são do IBGE. Diogo é analista de sistemas e ganha mais de R$6 mil por mês numa empresa de transportes em Goiânia. Você estudando mais, com certeza você vai conseguir ter um salário melhor. Edivaldo trabalha na mesma empresa, no mesmo departamento. Não tem curso superior e ganha R$ 2.500 de salário. Se eu pudesse voltar ao tempo, sentaria na cadeira, na faculdade. Edivaldo e Diogo são exemplos práticos da realidade de emprego e renda revelada pelo Cadastro Central de Empresas. Quem tem curso superior ganha, em média, R$ 4.135 por mês. Quem não tem, recebe R$ 1.294. A pesquisa com dados consolidados de 2011 revela também o total de 45 milhões de assalariados e 7 milhões de sócios ou donos de negócios. As empresas privadas empregam 75% dos trabalhadores, mas o governo paga melhor, em média 64% a mais. A pesquisa confirma que os homens continuam ganhando mais do que as mulheres, 25% mais. Mas a diferença vem caindo. Em 2007, o salário dos homens era 40% maior. Acho que deveria ser igual, porque as mulheres hoje estão mais qualificadas, hoje estudam mais. Nos Estados Unidos, médicos chamam de milagre o que aconteceu com uma mulher. Sem batimentos cardíacos, ela deu à luz uma menina e depois voltou a respirar. O pai segura a criança orgulhoso, aliviado. 3 meses atrás, ele chegou a pensar que isso não aconteceria. É um verdadeiro milagre, ele diz. A mulher de Nathan passou mal na escola em que é professora. Érica estava grávida de quase 9 meses e o coração dela parou de bater. Até que os paramédicos chegassem, Nathan, que também trabalha na escola, e outros professores fizeram os primeiros socorros e usaram um desfibrilador. Quando Érica chegou ao hospital, os médicos decidiram, dariam prioridade à criança. Eles afirmaram que, tecnicamente, a mãe estava morta. Fizeram a cesariana e só depois trataram do caso dela. Quando os médicos voltaram a cuidar de Érica, o coração bateu novamente. Ela foi diagnosticada com uma grave doença e, dias depois, recebeu um marca-passo. A bebê, Helene, tem hoje 3 meses. Ela ainda precisa de aparelhos para respirar e se alimentar, mas já está em casa e, segundo os médicos, em breve terá vida normal. A imprensa britânica divulgou imagens do momento em que policiais atiram nos homens que atacaram um soldado em Londres. O vídeo mostra um dos homens correndo em direção ao carro da polícia até ser baleado. Em seguida, o outro suspeito também é atingido. Os policiais dispararam pelo menos 8 tiros. O soldado Lee Rigby foi morto a facadas na quarta-feira.
Hoje a família prestou uma homenagem ao militar. O padrasto disse que Rigby era um herói. Um avião com mais de 300 pessoas a bordo foi escoltado por caças e forçado a pousar no aeroporto de Londres. 2 passageiros do voo, que vinha do Paquistão, foram presos. A polícia só informou que eles teriam ameaçado a segurança da aeronave. Nos Estados Unidos, essa ponte que liga Seattle a Vancouver, no Canadá, desabou. Vários carros caíram na água gelada. 3 pessoas ficaram feridas. No Texas, uma ponte férrea também desabou após pegar fogo. Ninguém se feriu. Autoridades americanas investigam as causas dos 2 acidentes. A morte de um professor pelo vírus H1N1 provocou pânico numa escola em Belém, no Pará. Alunos não querem voltar às aulas. A campanha de vacinação no estado não atingiu a meta prevista pelo Ministério da Saúde. As aulas estão suspensas na escola estadual onde o professor Arão Saraiva Araújo, de 57 anos, trabalhava. Na madrugada desta quinta-feira, o professor de inglês morreu com suspeita de contaminação pelo vírus H1N1. 1.400 alunos não tiveram aula. A diretora da escola afirma que a Secretaria Estadual de Saúde já foi acionada e que as aulas serão retomadas na próxima segunda-feira. A família do professor diz que, apesar do laudo ter confirmado que o vírus da gripe foi a causa da morte, não teria recebido qualquer tipo de assistência. Não quiseram dar vacina, nós só tomamos vacina através de um vizinho nosso conhecido, amigo, que é doutor. A Secretaria Estadual de Saúde já confirmou 12 mortes causadas pela gripe, sendo 8 pelo vírus H1N1, 3 pela influenza B e 1 pelo vírus H3N2. A maior preocupação é que em 38 municípios paraenses ainda não foi atingida a meta de imunização estipulada pelo Ministério da Saúde. A recomendação aos estados e municípios que não atingiram a meta é para que a vacinação continue. O balanço nacional aponta que já foram imunizadas mais de 32 milhões de pessoas em todo o Brasil. 388 casos da doença foram confirmados e o estado de São Paulo concentra 90% das mortes pela gripe A. E cresceu a procura pelo medicamento que combate o vírus H1N1. 150 mil kits foram enviados só para o estado de São Paulo, onde ocorreram 90% das mortes desse ano. Assim que começaram os sintomas da gripe, Maria, de 19 anos, procurou um hospital. O médico receitou paracetamol, mas como as dores não melhoravam, ela foi ao hospital durante 5 dias seguidos. Só na última consulta, Maria foi internada e morreu por causa do vírus da gripe H1N1. O médico disse que se a irmã de Cícera tivesse tomado o Tamiflu, o remédio que combate o vírus H1N1, ela teria chances de sobreviver. O filho de Cícera, de 2 anos e 5 meses, também apresentou os sintomas da doença. E ligaram para a direção para pedir para dar para ele. Aí deram para ele e ele está melhor, por causa que ele tomou esse Tamiflu 5 dias. Para evitar o avanço da doença no país, o remédio Tamiflu será distribuído de graça nos postos de saúde, inclusive para os pacientes que apresentarem receitas médicas da rede particular. A procura pelo medicamento nos postos de saúde é grande. Segundo o Ministério da Saúde, depois de uma avaliação médica, a pessoa que apresentar os sintomas da gripe H1N1 precisa tomar Tamiflu, mesmo sem o diagnóstico da doença. É um medicamento que vai impedir que o vírus se multiplique, né? Então ele precisa ser tomado logo nas primeiras 48 horas da doença. O clima seco vai predominar na maior parte do Brasil neste sábado. Cidades do Centro-Sul podem amanhecer com nevoeiro. As imagens de satélite mostram que as nuvens carregadas perdem força entre o sul, sudeste e centro-oeste. O avanço desta massa de ar seco e frio deixa o tempo firme e as madrugadas frias em toda esta área. O alto da Serra Catarinense pode gear ao amanhecer. Chove forte do Amazonas até o Amapá em alguns trechos do litoral do Nordeste. No domingo, a concentração de ar quente e úmido entre Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo volta a provocar pancadas de chuva, principalmente à noite. São Paulo teve hoje a tarde mais fria do ano. Amanhã a mínima é de 12, máxima de 22 graus. Em Curitiba, dia gelado, máxima de 18 graus.
O governo brasileiro vai leiloar a mais extensa e valiosa reserva de petróleo já descoberta no país, a camada pré-sal. E essa será também a maior oferta já colocada em um único leilão no mundo. O leilão está marcado para a segunda quinzena de outubro. As reservas que serão leiloadas ficam no Campo de Libra, uma área de mais de 700 quilômetros quadrados na Bacia de Santos. Segundo estimativas, o local tem potencial para extração de 8 a 12 bilhões de barris de petróleo. Isso equivale a 80% de todas as reservas já confirmadas no Brasil. Nós imaginávamos que essa área fosse boa, mas esses dados nos surpreenderam favoravelmente. Nós tínhamos muito mais óleo do que inicialmente esperado. A concessão será válida por 35 anos. Este será o primeiro leilão pelo novo regime de partilha do pré-sal. Ganha a licitação a companhia ou consórcio que oferecer o maior percentual de lucro à União, estimado em 74% do total explorado. Segundo estimativas do mercado, o lucro anual pode chegar a 30 bilhões de reais, enquanto o Supremo Tribunal Federal não decide sobre a redistribuição dos royalties do petróleo. Estados produtores vizinhos à área, como São Paulo e Rio de Janeiro, podem ser os maiores beneficiados. 160 agentes participaram de uma operação para desarticular o crime organizado em Mato Grosso do Sul. A investigação teve início em março, depois da morte de um policial militar aposentado. Foram cumpridos 43 mandados de prisão em Campo Grande e no interior do estado. Entre os presos está Daniela Dalbelo Roldão. Segundo as investigações, a advogada auxiliava na ocultação de crimes e na comunicação de ordens da facção criminosa que age dentro dos presídios. Da penitenciária de segurança máxima de Campo Grande, saíram cerca de 40 detentos, considerados os principais líderes da organização e que foram transferidos para outras unidades. As investigações possibilitaram mapear a atuação da organização criminosa em Mato Grosso do Sul. Só aqui no estado foram identificados 328 integrantes da facção. Também foi verificada uma grande circulação de dinheiro entre contas bancárias. Em 4 meses, o grupo movimentou mais de 3 milhões de reais. Grande parte desses recursos ele vai para o estado de São Paulo para financiar a engrenagem dessa facção naquele estado, do estado na qual ela surgiu. Essas imagens exclusivas mostram a chegada de um dos principais líderes da facção. Carlos Eduardo Romualdo, o Talismã, foi transferido de São Paulo para o Presídio Federal de Campo Grande no fim do mês passado. Era ele quem coordenava as ações criminosas da organização em Mato Grosso do Sul. E no Domingo Espetacular você vai ver detalhes exclusivos dessa operação. Nossas equipes tiveram acesso a imagens e documentos que revelam os bastidores da facção que aterroriza os presídios. Olá, tudo bem? Você vai ver como funciona o Tribunal do Crime instalado dentro das cadeias. O papel dos advogados que participam da organização. Quem são os novos líderes da facção? E como eles coordenam atentados, tráfico de drogas e armas sem sair das prisões. Cães de raça na mira dos criminosos. Ataques em série mostram que os cães da raça Pug são os preferidos dos ladrões. O lado desconhecido de Sylvester Stallone, imagens raras do início da carreira. E as polêmicas envolvendo o Brasil. É um novo episódio da série Celebridades, a verdadeira história. As bananas que crescem ao som de música clássica. Conheça a empresária que adotou essa curiosa técnica. A música pode afetar os seres vivos, entre eles os vegetais. É neste domingo, depois do programa do Gugu. Até lá! Agora é oficial, o Santos aceitou vender Neymar. O clube anunciou agora há pouco, numa rede social, a decisão. Segundo a diretoria do Santos, foram feitas 2 propostas pelo craque. E o clube aguarda a chegada de Neymar e do pai dele, a Vila Belmiro, para ouvir a preferência do jogador. Uma das propostas é do Barcelona, que teria oferecido ao Santos 74 milhões de reais pelo jogador.
Estamos de volta com a nossa reportagem especial. Símbolo da luta contra o desmatamento, o seringueiro Chico Mendes morreu tentando impedir a destruição da floresta amazônica. Quase 25 anos depois, o seringal, onde Chico vivia, no Acre, resistiu à chegada das máquinas. E até hoje, a produção de castanha e borracha sustenta cerca de 80 famílias que moram lá, como mostra Vinícius Donola na 5ª reportagem da série A Última Fronteira. Seu Nilson quer nos apresentar um casal de vizinhos que mora dentro do seringal. Chico, onde é que você tá? Vem cá, vem. Chico e Chica são bichos do mato. Chico, vem cá, vem. Nem sempre vem quando a gente quer. Chico. Eles saem para comer para lá, aí eles descem no leito do garapé aqui, aí eles vão longe. De repente, um deles aparece. Tá vindo. Vem cá, vem! Anda, que ninguém vai fazer nada com você não, vem! É amigo, vem! Chico é desinibido. Chica não. Vem logo, senão você vai ficar sem comer. Tá com medo de quê? Tá na hora de os macacos comerem. Vem, Chiquinha. Amigo, não vai fazer nada com você. A fêmea, de pelo mais escuro, é do tipo ressabiada. Anda, Chiquinha, anda. Vai ficar com fome, vai. Anda. Enquanto seu Nilson tenta atrair a Chica... Aí, ó, pronto. Chico come na mão. Ela só desce quando ela tem segurança. Não desce. Observa se tem gato, se tem algum bicho. Eles são veacos. Se esconde na selva, que é uma beleza isso. Enfim, Chica desce do galho. E pensar que o seringal dos bugios era para ser derrubado. Isso aqui ia ser derrubado em 2 anos. Foi planejado para derrubar em 2 anos. Eles passaram 9 anos lutando e depois eles tentaram a qualquer custo tomar a área. Anda, anda. A essa altura da conversa, Chico já é de casa. Ele vai lá para onde o senhor tá, ele vai. Isso aqui é Chico. Ele gostou do senhor. Aí, ó. Aqui, então. Se não fosse essa luta toda, isso aqui não seria mato? Isso aqui não tinha. Eles queimam os bichos tudo também. Às vezes, quando passar um fogo de uma fazenda, o senhor não conta de jabuti morto, paca, tatu, porque aproveita as curucas, os balseiros para se esconder. Sei. Então o fogo chega e queima tudo. Macaco, coitado. Eles viajam, vão muito para longe. Calma. Paciência, tá? Aí. Lá vai. Vai embora. Chiquinha, você tá embora. Você tá baba, Chiquinha. Bom dia, Chico. Tá. Tchau, Chico. Pode ir embora, vamos lá, vai subindo, vai embora. O seringal Cachoeira ficou de pé. O mesmo não aconteceu com outras áreas de floresta, no município de Chapuri, no interior do estado do Acre. Elas vieram abaixo no fim dos anos 70. O melhor seringal de Chapuri foi todo destruído. Que era o seringal campeão de borracha e castanha, que era o seringal Filipina. Foi isso que trouxe o Chico a falar que só o processo de organização de seringueiro ia evitar essa desmatação e passivamente tentando combater os destruidores de floresta. Seu Nilson Mendes agora se refere a outro Chico. Chico Mendes, primo de 1º grau, o primeiro brasileiro condecorado na ONU pelo trabalho em defesa da Amazônia. Há 25 anos, eles já falavam de desenvolvimento sustentável. Muitas riquezas ali escondidas que até hoje não foram comercializadas. Nós temos, por exemplo,
vários produtos extrativistas, que além da borracha, a castanha, o babaçu, a copaíba, a tucumã, o patoá, o açaí. O discurso de Chico andava na contramão de outros interesses que a região despertava. No centro da discórdia entre fazendeiros e trabalhadores rurais estava uma área de mata ainda preservada, o Seringal Cachoeira, onde Chico Mendes viveu na infância e onde seu Nilson morava. Fazendeiros tentaram tomar posse da terra. Este era o lugar usado como base dos seringueiros que se recusavam a sair da área. Eram cerca de 300 pessoas, certo, seu Nilson? Isso. Homens, mulheres, crianças. Já havia uma ordem judicial para a desocupação do terreno. E cerca de 50 policiais militares estavam designados para cumprimento dessa ordem do juiz. Seu Nilson, aqui quase houve um conflito armado. Olha, quase o seringueiro que tinha hora que esquentava a moringa, mas o Chico era uma pessoa pensado para a sociedade e sabia que passivamente você pode ganhar muito mais do que com confusão ou com briga. Naquele ano, Chico Mendes havia recebido um prêmio importante da Sociedade Americana para a Ecologia. A pressão internacional forçou o governo a transformar o Seringal Cachoeira numa reserva extrativista. Darli Alves da Silva, um fazendeiro da região que se dizia dono da terra, jurou Chico Mendes de morte. Chico foi assassinado dentro desta casa, em Chapuri. A casinha de madeira é o único bem no estado do Acre tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional. A casa está como foi deixada há quase 25 anos. Os mesmos móveis, os objetos originais. Este quarto aqui era o do Chico Mendes e da Ilza Mar, a segunda mulher dele. Este outro era o quarto das crianças, o Sandino e a Helenira. No dia 22 de dezembro de 1988, Chico Mendes jogava dominó com 2 policiais militares que faziam a segurança dele. Estavam sentados nesta mesa aqui. Chico pediu uma toalha e foi para o banheiro que ficava no quintal. Quando abriu a porta, levou um tiro no peito. A marca de sangue ainda está aqui, na porta de madeira. Darli, o fazendeiro, e um filho dele foram condenados pela execução. A acusação que é feita, essa acusação é verdadeira? Não, senhor. Não é verdadeira? Não é verdadeira e nem tem fundamento, doutor. Tombaram Chico. Mas não tombaram o Seringal. 88 famílias vivem aqui. Na época chuvosa, os seringueiros colhem até 300 toneladas de castanha. Na estação da seca, que dura 7 meses, retiram das árvores até 30 toneladas de látex, a matéria-prima da borracha. A seringueira, tão cantada em prosa e verso por seu Nilson. Temos a seringueira, que é a mãe da nação. Se não fosse a borracha, não voava avião, não jogava-se bola, não tinha diversão. Era uma tristeza esse pedaço de chão. Antes, a produção do seringal era mandada para fábricas de pneu. Hoje, vai para uma fábrica do governo em Chapuri, que emprega 175 pessoas e produz 100 milhões de camisinhas por ano. Os preservativos são comprados pelo Ministério da Saúde para os programas de combate à AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Só nos 3 primeiros meses do ano, o museu e a casa de Chico Mendes, em Chapuri, foram visitados por centenas de turistas de 16 estados, Distrito Federal e também de outros 4 países. E na entrada do Seringal Cachoeira, hoje existe uma pousada ecológica, administrada pela própria comunidade. Se a pousada tem um guia? Tem sim. Ele se chama Nilson Mendes. Seu Nilson é um doutor da mata. Ele guia turistas e pesquisadores, lembrando a história do primo que se foi. O meu objetivo, enfim, é trazer uma mensagem para vocês, no sentido de que, na medida do possível, vocês procurem
sensibilizar outras pessoas nessa grande causa que nós defendemos. Porque a questão da Amazônia, como eu já disse, é uma questão que interessa a todo o segmento da sociedade brasileira. Eu acho que o futuro da minha família e das outras famílias do mundo é exatamente você trabalhar o processo organizado e entender que a natureza ela é perfeita. O que precisa é o homem se educar com relação a ela. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens dessa edição você encontra agora no portal R7. Outras informações no Fala Brasil às 8 da manhã. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.